Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor para todos. Bom dia, paz. Tamires. E aí, pessoal, mais um domingo. Aguardando o povo chegando aí. Agora pela manhã estava ouvindo depoimento de algumas pessoas que foram curadas. Paz, Penha, paz de lei. Coronavírus. Isso é bom, né? Notícia boa. Pensa. Amém? É isso aí, gente. Hoje nós vamos... Eu vou chamar a Janaína aqui. A Janaína que vai estar falando aqui dentro da sua área, a psicologia, sobre a questão das nossas emoções, da nossa mente. Daqui a pouco a gente vai estar ouvindo a Janaína. Amém? Bem, eu quero aqui, fazendo essa introdução, a gente não vai cantar, vamos direto para a palavra, né? Para a palestra. Eu quero deixar aqui o Salmo de número 93, que fala sobre Deus, o Rei do Universo. Salmo 93. O Senhor Deus é Rei. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio. Tu sempre exististe. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta a sua voz, o mar ergue a sua voz e ruge. O Senhor reina no céu com poder, a sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança, e o teu templo é santo para sempre. Amém, queridos? Deus nos abençoe com essa leitura. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nessa manhã. Rogamos que tu esteja nos abençoando nesse dia. Obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor reina. Obrigado porque o Senhor tem um trono que está firme desde o princípio. Tu sempre exististe e nós cremos na ação do teu Espírito, do teu poder sobre as nossas vidas.
Obrigado pela força do Senhor, que é maior do que a fúria do oceano, é mais poderosa do que as ondas do mar. Nós glorificamos o teu nome por isso, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Usa a Janaína nesta manhã, dê na área dela, fala conosco e pedimos assim, já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem. O filhote já entrou aí também. Marino. Deus abençoe aí, queridos. Todos vocês que já entraram. Amém. Isso aí. Ok, Janaína, se você quiser já fazer a solicitação, pode fazer aí. Estou aguardando aqui. Ok? Amém, pessoal. Benção. Amém. Quando a Janaína não entra aí, glória a Deus. Vamos aproveitar esse momento, né? Vamos agradecer ao Senhor. A Penha que está querendo dar um testemunho desse período, né? Que ela tem passado. Pedi que a Dani parece que entrou aí também, ia dar uma ajudinha aí. Então, Dani, vamos aproveitar aí a Penha dar um relato aqui nesse começo aqui desse período que ela tem passado. Amém? Vou guardar aí a Dani entrar aí com a Penha.
Diferente dessa vez. Não tá aparecendo assim, não. Oi, pastor. Pai do Senhor. Fala aí, Penha, paz. Demorou Pai. aqui porque a forma de, no caso, visualizar a pessoa que mudou um pouquinho aqui. Aí eu Tá bom. tive que chamar aqui o técnico aqui, chamar o João Pedro para dar uma força aqui. Tá bom. Mas é isso É, aí. Deixar você dar uma palhinha primeiro aí, para depois isso passar para a mesmo. Janaína, tá? Tá bom, pastor. Meus irmãos, a paz. Que saudade de vocês. Vou contar rápido uma experiência que eu tenho passado, eu e Girlei. Irmãos, não é fácil, é muito difícil, né? Mas falei com o Senhor que queria tirar proveito dessa situação. E Deus está honrando, graças a Deus. Coisas que eu nunca fiz junto com o Dirley, nós estamos fazendo. Que é ler a palavra junto, é orar e chorar. Então, Deus tem nos abençoado. Tem falado do coração dele, ele tem mostrado amor pelo Senhor, as coisas de Deus. Muitas coisas no meio dessa tristeza, mas estou tentando aproveitar o máximo que posso. Saudade dos meus netos, saudade de abraçar minha mãe, de beijar meu pai, de abraçar minha mãe, mas tudo vai passar, em nome de Jesus. Então, o Dirley, perguntei para ele, amor, o que te impede de aceitar Jesus aqui em casa? Ele falou que nada, mas ele quer aceitar na igreja. Então, eu já, eu estou emocionada. Eu já me declaro que ele é servo do Senhor, pastor. Eu já declaro Amém. isso. Eu já Amém. declaro, essa quarentena veio trazer bênção para nossas vidas. A gente tem mais união, tem mais amor, tem mais compreensão. E, e nisso tudo, eu também quero fazer um agradecimento. Agradecer a Deus muito, muito, sem palavra, meu Deus. E agradecer, pastor Manel. Tem sido uma bênção na minha vida. Se eu tenho que comprar um grampo, ele vai lá fora para mim, não deixa eu sair. Quero agradecer a Deus pela vida dele, a família dele, a minha família, meus vizinhos, enfim, os meus irmãos. Quando vi o vídeo da igreja, eu me emocionei muito, chorei o dia todo. Não parava de chorar, não parava, não parava, não parava, até que o Senhor deu uma palavra lá e cessou o choro. Mas foi bom. Deus usou o Kiko para mandar aquele vídeo para nós. Então, eu quero Amém. agradecer os irmãos e continuem em oração. E tem muita bênção por aí. Tem meu pai, tem meu irmão, tem minha família toda ainda para conhecer Jesus. E nós vamos conseguir isso em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Amém. Amém. Isso aí, Dilei. Benção. Depois a gente vai marcar para a gente conversar aí, É, né? Conversar depois sobre essa questão aí de aceitar a Cristo. Amém. isso. Deus abençoe vocês aí. Vamos continuar aqui, tá? Amém. Bom Amém. dia aí. Fiquem na paz. Ok. Benção. Amém. Mãe, tá com a câmera ao contrário. Vira a câmera. Vamos. Vira a câmera. Pronto, pastor, a gente tem que se organizar aqui. Tudo novo. Muito novo. Eu lembrei agora que, a paz do Senhor, lembrei agora que o Washington
quando entrou domingo na transmissão, aí ele cantou, teve aquele momento do louvor, aí depois que eu chamei novamente, né? Aí aconteceu com ele também, a câmera tava invertida, estava pro lado da câmera, mas é tudo novo, a gente vai aprendendo. É Agora verdade. mesmo, agora mesmo tentei chamar você primeiro, não estava conseguindo, que mudou o esquema de todinho, apareceu alguma coisa que eu não tinha visto antes. Aí eu tive que chamar o João Pedro lá para me dar um apoio aqui. Aí depois A gente, normalizou aqui. Mas isso a aí, gente sempre chamando os universitários, né? Os nossos ajudadores. isso aí. Agora dentro Então, tem que ser humilde, pedir ajuda. é isso aí. Então, assim, paz, irmãos, bom dia, né? Muita saudade. Eu acho que, né, todo mundo está com muita saudade. Né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, essa oportunidade de ter esse espaço de transmissão, né, que permite a gente, de alguma maneira, assim, contribuir, né, trazer um pouco da nossa prática, né, que vai muito de encontro com o que a gente está assim, vivenciando hoje. Né? De alguma forma, a gente vai ter que correr um pouquinho aí, porque o horário já está um pouquinho avançado, né, pastor? Deixa eu te falar uma É, coisa. Eu lembrei porque ouvindo naquela live do pastor Carlos Henrique com o pastor Márcio, eles não perceberam, né? O que que acontece? Se der a hora e a gente não conseguir, a gente volta, puxa outra live para você terminar, tá? Entendeu? Tá tudo tranquilo. bem. Então, Vai dar 11 e pouca, 11 2, 11 3, mais ou menos vai terminar. Se precisar, a gente altera, não fica preocupado com o horário não, passa se você tiver de passar aí, tá? ótimo. Interrompe e volta a outra para terminar. Tudo bem. Tá Então, bem? assim como eu estava falando, né, a psicologia tem na questão da saúde mental, né? Saúde essa que a gente hoje precisa cuidar para a gente poder assim continuar, né, prosseguindo. E poder também assim esse espaço permite a gente desconstruir, né, aquela noção de que psicologia, psicólogo, poder mostrar que a psicologia, né, trazer a psicologia como uma ferramenta de cuidado, né? Um cuidado que nos auxilia a ter assim, falar um pouquinho de saúde mental. Eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre essa questão lá no Código do SUS, né? A Lei 8.080 de 90, no artigo deixa bem claro, né, o que determina e o que condiciona o se ter saúde. Né? Dentre outros, né, porque é um conjunto, né, de ações que vai determinar o se ter saúde, né, o que vai condicionar o se ter saúde, né, tá aí o lazer, educação, moradia, saneamento básico, mas dentre esse conjunto de ações, o que vai determinar, o que vai condicionar o se ter saúde é a condição de bem-estar mental. Né? Então, assim, ter saúde também envolve você ter um bem-estar mental. E é interessante poder pensar nisso porque desconstrói, né, aquela cultura que só as pessoas que apresentam algum transtorno psicológico, algum problema psiquiátrico, que precisam cuidar da saúde mental, né, que merecem. Né? E diante dessa pandemia, a gente vê quantas pessoas que não apresentam nenhum transtorno, que não apresentam nenhum problema psiquiátrico, vêm apresentando algumas reações, né, que precisam ter cuidado, né? Precisa ter assim, um olhar mais cuidadoso. A gente, enquanto profissional, a gente tem que ter uma leitura, né? Procura estar trocando com outros colegas também. E diante dessa pandemia, né, para a gente poder se atualizar, muitos colegas estão na frente aí, trabalhando em hospitais, dando suporte.
a gente faz muitas leituras. E dentro dessas leituras que eu fiz, eu achei muito interessante um informe que a Fiocruz lançou, né, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o link, que dizia que por conta de uma pandemia, 1/3 ou a metade da população pode passar por alguma manifestação psicopatológica. O que é isso? É um sofrimento mental, né? E se isso, né, ela pode passar por isso se essas reações e sintomas que a população está atravessando não forem olhadas com certo cuidado. Então, se essas reações que são inerentes ao ser humano, que são normais, né, às vezes você ficar mais irritado, né, ficar triste, angustiado, porque é uma situação nova, né, que a gente está lidando aí, mas se todas essas reações e manifestações, né, não forem cuidadas, elas podem sim, né, avançarem e tomar um outro rumo, né, se transformarem sim uma doença, né? Mas para que isso não aconteça, depende da forma como vai ser acolhido, depende da forma como que vai ser tratado. Por quê? É esperado, né, que diante do que a gente está vivenciando hoje, né, uma situação anormal, uma situação atípica, né, uma experiência que até então nunca ninguém, nenhum de nós, acredito, né, havia passado, a gente ter reações adversas, né? Mas mas para que essas reações elas assim não evoluam, é preciso que a gente cuide da nossa saúde mental. É preciso estar atento, né, a tudo que está acontecendo com a gente. É preciso se ter um cuidado, né, com isso. É importante, né, a gente pensar, né, a gente passar por essa experiência procurando o quê? Recursos para lidar com toda essa situação, né? Recursos psíquicos mesmo. Como que eu vou lidar com isso? Porque, de alguma forma, é poder pensar que todos nós estamos sendo afetados, indireta ou diretamente, porque nesse momento todo mundo precisou fazer o quê? Se reinventar. Você trabalhava presencialmente, você tem que trabalhar online, home office. Se você costumava apertar a mão das pessoas, você já não pode. Então, todo mundo, né, teve que ter uma mudança na sua vida. Então, de alguma forma, fomos afetados a poder pensar, né? Está chovendo. Uma pessoa tem um carro, uma pessoa tem um guarda-chuva, outra pessoa tem um saco para botar na cabeça. Essa pessoa que tem um carro, mesmo ela indo de carro, fazer uma compra, alguma coisa assim, quando ela sai do carro, ela vai ser, de alguma forma, afetada, nem que seja por uma gota dessa chuva. Então, é poder pensar quais as ferramentas que a gente pode utilizar hoje para que, mesmo passando por toda essa questão, mesmo sendo afetados, porque todos estamos sendo afetados, mas é minimizar, né, a intensidade como tudo isso está chegando até a gente, né? É poder pensar os desdobramentos disso na nossa rotina. É poder pensar quando a gente tiver que voltar, né? Tiver que voltar às nossas atividades mais, ao trabalho, para a escola, enfim, para a nossa rotina. Né? Como que a gente vai chegar, né? Como que nós vamos estar. E as reações a gente percebe que têm sido assim, as mais variadas possíveis, né? Que cada pessoa, né, cada sujeito tem um modo de lidar com determinadas situações, né? E na minha abordagem teórica, a gente chama isso de mecanismo de defesa. É um mecanismo que o nosso inconsciente ele se utiliza para dar conta da realidade. Às vezes aquela realidade é tão insuportável, né, que o nosso inconsciente ele se utiliza
dessas ferramentas psíquicas, né, que às vezes a gente nem sabe que é inconsciente, não é consciente. Se utiliza dessas ferramentas para poder a gente se manter ali equilibrado, para poder lidar com a situação que chega até a gente. É como se fosse uma proteção. Só que quando esses mecanismos eles são assim usados em excesso, eles aparecem em forma de sintoma, né? E acaba trazendo prejuízo, né, para o sujeito, porque ele acaba sofrendo com aquilo. E aí, eu elenquei aqui alguns, né, desses mecanismos de defesa que têm aparecido assim, frequentemente, que a gente consegue perceber, né, o sujeito, né, a pessoa, às vezes, ela não se dá nem conta de que está se utilizando desse mecanismo, porque ao longo da vida, né, do nosso desenvolvimento, a gente vai elegendo algumas e isso vai ficando assim enraizado na gente. Aí aparece a negação, né? O que a gente percebe muito aí, que vírus que nada, isso é invenção. E a gente vê isso nitidamente assim, em alguns idosos, né? E até em algumas pessoas mais novas também, se negar vigorosamente a existência de doença e não aceita as medidas de proteção, querem sair de casa o tempo todo achando que não, isso aí eu não acredito nisso, porque isso é um mecanismo que ela usa para poder lidar com a realidade. Em determinado momento, as pessoas usam sim, e a gente pensar que a negação ela é a primeira etapa do luto. Né? Pensar que hoje, né, simbolicamente e fisicamente também, a gente tem vivenciado um luto. Né? E o luto ele está relacionado ao quê? À perda. Né? Tantas pessoas aí perdendo entes queridos, pessoas próximas, perdendo emprego. E a primeira reação é o que? É negar. Né? Mas isso, essa primeira negação aí é aceitável. Né? O que a gente considera como uma questão assim, preocupante é quando o tempo vai passando e essa pessoa continua negando. E aí isso aparece em forma de sintoma. Sintoma de quê? O que ela quer sair dessa realidade? O que dessa realidade é tão insuportável para ela que ela tem que negar o tempo todo? Então, assim, é poder pensar que em algum momento a pessoa vai dizer, não, os nossos idosos, né, os homens, né, que tem, assim, são muito firmes com relação a isso que a gente vê, né, não existe doença, isso aí é invenção. Mas em dado momento, ela vai perceber que é uma realidade. Né? Ela vai começar a aceitar o fato. Né? E é esperado que nesse primeiro momento a negação apareça. Mas não pode ser o quê? Persistente. Ela não pode, ela tem que cessar. Ela não pode ter uma longa duração. Né? Porque aí já vai sinalizar que a pessoa realmente não está conseguindo lidar com a situação e para se proteger, né? Psiquicamente, ela nega o tempo todo. Só que é uma questão que a pessoa às vezes não se dá conta de que está fazendo isso, né? Porque é um mecanismo de defesa psíquico. Né? Outro que eu elenquei também aqui é relacionado à fuga. A gente pode pensar assim, no excesso, né? No excesso de sono, no jogo, no trabalho o tempo todo, na comida. Né? O sujeito encontra um meio para não enfrentar a situação. Né? E aí a gente pensa que toda questão que preocupa é o excesso. Em determinado momento, né, inicialmente, por conta de uma preocupação, a pessoa vai perder o sono. Ela não vai conseguir dormir. Né? De repente, para poder distrair um pouco a mente, sair do foco dessas notícias, ela vai para lá, vai ficar num joguinho, vai jogar um pouco, né? Ela vai para a cozinha, vai inventar um quitute novo, mas o que é preocupante é o excesso. É aquela pessoa que passa a noite toda em claro e dorme o dia todo. Isso
com uma frequência, né? Então, é poder pensar, por que que na hora que todos estão dormindo, ela está acordada, e na hora que ela deveria estar acordada para estar interagindo com as outras pessoas, né, para estar tendo uma interação social, se socializando, ela está dormindo. Então, a gente precisa prestar atenção nessas pistas, né, nessas evidências que aparecem aí, e ter um olhar cuidadoso relacionado a isso. Em algum momento, né, você vai dormir sim, não quero ficar mais vendo reportagem, não quero mais saber disso por hoje, vou dormir, dorme. Mas a questão é o excesso, né? Você trocar a sua noite pelo dia, você dormir o dia todo. E isso aí vai se caracterizando um sintoma de alguma coisa não está bem. Né? A pessoa que passa o dia todo jogando, né? E ela se perde no tempo. Quando vai ver, já está na hora de dormir. E aí, no outro dia seguinte, é a mesma coisa. Então, isso se caracteriza uma fuga. É esse mecanismo de defesa, que em muitos momentos ele tem alguma questão, algum problema, ela chega em casa, eu vou tomar um banho, vou dormir para poder descansar minha cabeça. Por quê? Precisa se recompor ali, vamos dizer assim. Mas se isso se estender, já é indício de que tem alguma coisa que não está muito bem. E a gente traz também uma outra questão, que é a repressão, né? A somatização. Poder pensar que é uma dor emocional que acaba sendo transferida para o corpo. Né? É aquela pessoa que tem que ir, por exemplo, à rua amanhã fazer compra. Então ela acorda com o corpo moído no dia seguinte, com dor no corpo, que ela não quer ir à rua, né? Porque hoje, né, se apresenta toda essa questão de ter que ir à rua, o medo da contaminação. Ok, né? É um mecanismo de defesa ali, de alguma forma agindo, né, e saindo no corpo. Mas é poder pensar a frequência disso. Isso pode acontecer, ela acordar moída ali, mas ao longo do dia isso passando, e ela ter condições de lidar com essa realidade. Mas quando isso se torna frequente, né, tem uma frequência, é o que acaba assim, preocupando, né, porque ela está somatizando. E a gente percebe que muitas doenças, né, que a gente chama de doenças psicossomáticas, é sobre essa questão. É poder pensar que aquela pessoa que teve um aborrecimento muito grande, ela não conseguiu externalizar tudo aquilo que ela queria naquele momento, e no dia seguinte ela acorda rouca, né, não consegue falar direito. Então, assim, acabou somatizando. O que ela queria, de repente, colocar para aquele outro, ela não colocou, ficou com aquilo para ela, isso acaba saindo em forma de sintoma no próprio corpo. Então, isso é a somatização. E é poder pensar assim que dentre esses aspectos é fundamental, no momento atual, estarmos atentos, né? E procurarmos nessas questões e cuidarmos do nosso psicológico. É poder pensar. Muitas pessoas hoje acabam não falando na família sobre toda essa questão que a gente tem vivenciado. Tem pessoas que até colocaram, não vou falar o nome daquilo, não, né? Não vou falar o nome do vírus, não. Por que não? É poder ter assim, um espaço para você dividir, para você dialogar com a família, né? Para você poder colocar os seus temores, né? Os seus medos, as suas angústias, é poder falar sobre isso. E as outras pessoas também acolherem, porque é uma questão que ela está vivenciando ali, é uma angústia que ela está sentindo,
e que se ela acaba reprimindo isso, guardando isso para ela, isso vai sair de alguma forma, né? É assim, é até uma questão que às vezes é muito difícil para os homens, né? Eles são muito resistentes, é frágil, é uma fragilidade, tem aquela cultura de que o homem não chora, o homem não tem medo. Durante essa semana, eu tive notícias de cinco ou seis homens que infartaram, né? A gente não sabe o motivo, mas é poder pensar. Às vezes, questões assim são tão angustiantes, você vai ficando trancada ali dentro da pessoa, ela não externaliza, que de alguma forma isso sai, a pessoa não suporta. Então, a gente precisa ter um olhar mais atento para essas questões que estão aí em nosso entorno, né? Porque você falar disso, você dividir com o outro é muito importante, né? É importante investir em ferramentas que te auxiliam a transpor esse momento de uma forma mais leve possível, né? Então, assim, a gente tem visto aí, até mesmo nas reportagens, pessoas que estão fazendo máscara para doar. Então, ela está tentando fazer com que esse momento passe de forma mais leve, né? É você poder ler, fazer um artesanato, retomar algum projeto antigo, né? Buscar, assim, ações solidárias para ajudar alguém, né? Fazer contato com os amigos, aproveitar essa oportunidade assim, para fazer contato com os amigos que há muito tempo você não conversa, né? Assistir um bom filme, escutar uma boa música, né? Consertar algo que precisa de reparo e reduzir também o tempo de exposição a notícias que acabam fazendo mal. Porque tem gente que passa o dia todo assistindo notícia, quando não é assim, fica atualizando no celular quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram infectadas, e acabam não percebendo o quanto isso traz de prejuízo para a nossa saúde mental, né? O quanto disso acaba nos afetando. É poder perceber essas reações e saber, tá tudo ok? E se você perceber que essas reações estão fugindo desse esperado, né? Tá fugindo dessa normalidade, vamos colocar assim, porque todo mundo vai ter uma reação, né? Um vai perder o sono, mas o outro vai comer mais um pouco, outro vai dormir um pouquinho mais, mas é poder pensar, né? O excesso disso, a frequência com que isso tem acontecido. E se isso fugir, né? O que você, se isso fugir, se você não conseguir dar conta disso, vou colocar assim, né? Se você não conseguir dar conta, se você não tiver ferramentas o suficiente para poder lidar com isso, é procurar sim, né, um profissional para poder estar te auxiliando de alguma forma. A gente vê, né, quantos, dentro do contexto hospitalar, quantos enfermeiros, né, hoje, né, estão tendo um atendimento psicológico pontual, por quê? Eles estão lidando com a morte o tempo todo, né? Com medo o tempo todo, por eles, pela família. Então, isso tudo acaba abalando a nossa estrutura, né? Acaba abalando a nossa saúde mental. E eu gostaria também de trazer uma questão com relação às crianças, né? A gente, enquanto adultos, a gente tem esses mecanismos de defesa e a gente tem recursos para lidar com eles, né? Quando a gente percebe, se dá conta de que esses mecanismos estão entrando em ação em excesso, né? A gente comenta com um, pede uma ajuda ou procura ferramentas para poder lidar com isso. Só que as crianças, elas não têm essas ferramentas que vão auxiliar a lidar com esses mecanismos de defesa, né?
E as crianças também, elas apresentam reações. E que é diferente do adulto, né? Porque ela não tem essas ferramentas e ela está em desenvolvimento. É importante assim que as informações, né, do dia a dia, né, com as informações que cheguem até elas, possam sim chegar de forma lúdica, numa linguagem para elas. É preciso que a gente tenha assim todo um cuidado, né, trabalhar toda essa temática aí de forma que isso não seja assim traumático para a criança, porque a gente pode perceber que as experiências, né, muitas questões que chegam no consultório hoje são consequência de experiências traumáticas que o adulto de hoje teve na sua infância. E é poder pensar como que as crianças, né, estão assim vivenciando, como que as crianças estão passando por esse momento, né? É importante que o adulto ele tenha assim um cuidado de trabalhar isso com ela. O porquê de lavar as mãos, né? Se lavar a mão toda hora, tomar banho toda vez que vai à rua. É preciso que isso chegue para ela de uma maneira mais leve, de uma maneira natural. Porque, como eu falei, né? Todos nós, diante dessa pandemia, nós vamos ser afetados. Mas é poder minimizar o máximo, né? Como que isso vai nos afetar? E aí, às vezes, aquela mãe assim, muito preocupada, fica o tempo todo, não, tem que lavar a mão, tem que lavar a mão, tem que lavar a mão. E a criança não está vendo a sujeira ali, então tem que lavar a mão, tem que lavar a mão, tem que lavar a mão. E a gente não sabe se no futuro, né, essa questão desse lavar a mão, né, que é tão imposta ali para a criança, que você tem, porque sua mão está suja por causa do coronavírus, senão você pode contaminar. A gente não sabe que reflexo isso pode ter lá na frente. E lá, né, quando adulto, isso pode vir aparecer em forma de toque, né, um transtorno obsessivo compulsivo. Que tem que lavar a mão toda hora, né, porque ela passa, é uma introjeção, né, ela passa a acreditar que realmente a mão dela está suja o tempo todo e ela toma aquilo para ela e para justificar essa limpeza ela tem que lavar a mão toda hora. Então, tomar banho toda hora, limpar a casa toda hora. Então, a gente precisa ter esse cuidado de como passar para as nossas crianças, de como vivenciar esse momento de uma maneira mais leve possível, né? Procurando ter o quê? Buscar ter saúde, saúde mental, porque daqui a pouco isso vai passar, né? E a gente vai precisar pegar um transporte público, né? Estar interagindo com outras pessoas, voltar para o nosso ambiente de trabalho, né? Segurar as coisas. E como que vai ser isso? Né? Como que vai ser esse pós-pandemia? E o tema, né, justamente relacionado a isso, a saúde mental, né? Um olhar para além da pandemia. A gente precisa pensar não só nesse momento agora, né? Pensar nesse momento, fazendo com que ele possa ser vivenciado de uma forma mais leve possível, porque não acaba aqui, né? Isso vai se estender, né? Essa questão vai se desdobrar depois da pandemia também. E é poder pensar, né, de que forma a gente quer estar após a pandemia. Então, precisa cuidar hoje para você poder vivenciar, né, essa fluidez, vivenciar esses desdobramentos pós-pandemia, para você poder passar pela pandemia com saúde mental e sair dela também, né, tendo saúde mental. É importante a gente atentar para essas questões, não achar que eu não preciso, né, e ter essa até humildade mesmo de reconhecer, não estou bem, eu preciso dividir essa questão com alguém, não ter vergonha, né, de repente falar, eu estou com medo, porque o medo é uma questão que paira, né, sobre cada família, sobre cada lar, que sempre tem um idoso, né? Então você tem o medo
de você contaminar esse idoso, né? É poder pensar em todas essas questões e que a gente precisa levar tudo isso de uma forma mais fluida possível, de uma forma mais leve possível, para que a gente possa realmente sair, né, desse momento tendo uma saúde mental, podendo voltar para as nossas atividades normais, bem, né? Porque se a gente não cuidar hoje, quando a gente voltar, a gente vai precisar, talvez, tomar uma medicação, né? Porque o pânico acaba tomando conta, a depressão acaba surgindo. Mas se a gente cuidar, com certeza, né? A gente consegue minimizar bastante essa questão toda que vai aparecendo, essas reações. A gente consegue minimizar os efeitos da pandemia na nossa saúde mental. Eu queria assim, deixar até para os pais também um filme muito interessante que eu assisti, é um filme de 1997, se eu não me engano, né? A Vida é Bela. Né? Fala sobre uma família de judeu que vão para um campo de concentração onde a mãe é separada e esse pai, né? Não vou dar spoiler não, só vou fazer uma sinopse do filme. O que está passando ali, que já é traumática para a criança, ele procura fazer tudo assim em forma de brincadeira, né? Para a criança não ser tão afetada, para aquela situação que eles estão vivenciando ali, não ser mais traumática do que já é. Então, assim, eu deixo aqui, né, um alerta, né, os pais, né, para ter esse cuidado, porque para não ser uma questão traumática hoje que venha, né, apresentar os sintomas mais à frente, por conta disso tudo que a gente está vivenciando. Eu encerro por aqui, pastor. Ah, já? Já. Enquanto você estava falando, é, a- fizeram algumas perguntas aí. A última aí foi a. Acho que estou conseguindo entender direito quem foi, mas está perguntando o seguinte: é a paz, Janaína, por que tem dias que estamos bem e no outro dia só queremos ficar só, sem querer ver ninguém, tipo entrar num mundo onde só tem você e mais ninguém. É uma reação, né, psíquica nossa, mas você precisa ver, né, eu não sei quem fez essa pergunta, mas se isso já vem, né, anterior à pandemia ou se isso apareceu agora. E poder entender o que está acontecendo. Você está podendo falar do que está te angustiando, é poder entender o que está te angustiando, o que está te levando a querer ficar, a se isolar. Né? Porque nesse momento que a gente tem passado, né, muitas questões, vem a tristeza, vem a angústia, né, vem o medo, né, mas é você poder ver com que intensidade isso está acontecendo, porque tem uma vida, né, lá fora, né, são as preocupações. Então, às vezes, a gente fica angustiado, sim. Só que isso não pode ser ter uma frequência, né, não pode ter uma duração longa na vida, né, no seu estado. Você pode pensar, estou conseguindo reagir? Né? Porque senão é interessante sim, né, procurar um profissional, mas é poder entender o que isso está falando. Né? Em algum momento da vida a gente quer ficar mais recluso, sim. Mas se isso é uma constante, se isso é com muita intensidade, é com uma frequência sempre, está sinalizando alguma coisa. Isso, acho que a Natália que fez essa pergunta. A área A está. Natália que trabalha no hospital. Não, a Natália é do. A Natália é a mãe do Enzo, lá da igreja. A Natália, do Nilson.
Ah, sim. A Área fez a seguinte pergunta: você estava falando sobre questão da negação, ela fez a seguinte pergunta: como ajudar essa pessoa que a gente percebe estar passando por esse processo de negação? Então, é poder, né, estar conversando com ela e mostrando para ela a realidade, né? Porque quando a pessoa nega, ela quer o quê? Sair dessa realidade. Ela não quer acreditar num fato que é dado. E por que não acreditar nesse fato? Ah, tem a questão da doença. Por que ela não quer acreditar, né, que existe sim? E aí passa por diversas questões. É o medo, né? O medo é a perda que é muito nítida para a gente. Você está perdendo o tempo todo. Então, é poder estabelecer um diálogo, dar uma abertura, acolher, né, a pessoa sem criticar, porque muitas pessoas elas não trazem algumas questões, né, porque a gente tem a tendência, né, no senso comum, tem essa tendência de que, vamos botar, você teve um ente querido, né? O senso comum tem essa tendência a dizer, ah, olha só, o sofrimento de fulano de tal é maior do que o seu, ele perdeu um ente querido. A gente tende, né, a colocar nessa balança, mas não percebe que cada um sabe a intensidade da dor que ela está sentindo. Né? Somos singulares, cada um, aquele momento, aquilo ali para ela, né, aquela que perdeu o namorado, tem uma dor. É uma dor também tem uma dor real. É só que às vezes a gente tende a valorizar um em detrimento do outro, né? Então é poder acolher, né? Sem achar que isso aí é bobagem. É, um idoso, por exemplo, que está acostumado a comprar o pão, né? Hoje ele não pode ficar saindo na rua. Aquilo traz um sofrimento para ele. Aí você vai perguntar, nossa, só porque ia comprar o pão, mas aquele ali talvez fosse o momento dele de distração, de conversar com alguém na rua, e isso foi tirado. Então, isso causa uma angústia. Então, o que a gente precisa é saber assim, valorizar, né, a dor do outro, saber que a dor dele é dele, só ele sabe a intensidade e não querer colocar assim, um pé de igualdade com a dor do outro. Né? Isso. Obrigado pela resposta. Sou Maria, amiga da Janilda. É uma amiga de Janilda que está assistindo e que você deu uma dessas duas respostas aí, ela está agradecendo pela resposta. Então, Janaína, a gente está quase encerrando aqui. Eu acredito que poderia até abrir uma outra aqui e deixar aberto aí para o pessoal falar mais um pouquinho. Eu gostaria de abordar uma coisa em cima daquilo que você falou, mas aí o tempo já está terminando. A gente fecharia essa aqui e entraria outra aqui, que a outra a gente precisaria prolongar tanto, mas a gente pelo menos ficaria mais tranquilo em relação ao horário, entendeu? Aí o pessoal está colocando, aí eu aproveito aí para o pessoal que está assistindo, tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, para jogar aqui que a gente vai trabalhando em cima das perguntas. Ok? Vou Tudo fechar bem. aqui, vou fechar aqui, vou dar um tempinho aqui e volto logo em seguida aqui para a gente passar essa parte aí de perguntas. Ok? Tá ótimo, então. Então, até Falou. daqui a pouco. Falou, gente. Vamos voltar aí. Eu não